Então, respondendo a pergunta que ficou no final do último vídeo, né? Como você faria para determinar a condutividade térmica de uma amostra em um determinado material? Tá? Então, aqui vai um esquema simples, tá? Aqui a gente tem um material cujo aqui a gente quer determinar o nosso K, tá? A gente sabe que a gente pode escrever, né, a lei de Fourier na sua forma inversa, né, aqui, né? Então eu tenho a temperatura, né, em 1 menos a temperatura em 2, a área dessa superfície aqui, né, e o comprimento, tudo eu consigo medir isso aqui com uma régua, né. A temperatura, a diferença de temperatura entre duas extremidades, a gente consegue medir com termômetros, tá? E o Q, tá? O Q pontinho aqui, no caso, se a gente conseguir medir aqui da tomada, né, a gente pode ver qual que é a potência, por exemplo, botar um filamento aqui, né, que vai me dar energia elétrica, né, e usar esse filamento aqui, né, o famoso rabo quente, né, de aquecimento de água, um sistema de aquecimento de água muito utilizado, né, por filamento, né, a gente pode simplesmente botar isso aqui e isolar todas as paredes, né, de forma que a gente garanta que essa transferência de calor ela se dê nessa direção aqui, tá? Com isso, então, né, a gente poderia, por exemplo, descobrir então a condutividade térmica de materiais, tá? E essa condutividade térmica dos materiais, tá, ela vai variar bastante, tá? Então, aqui tem os gases, tá? Então, como os gases têm esse maior espessamento térmico, molecular, né? Eles normalmente vão ter um baixíssimo K, tá? E aí, outros materiais sólidos já aqui, né? Mas isolantes térmicos, que normalmente possuem muito gás dentro deles, né? Então são compostos já, né? Que possuem muitos gases dentro deles, né? Ou ótimos isolantes térmicos, como madeira, né? E etc. Tá? Eles vão estar nessa linha de isolantes térmicos, vão ter mais ou menos um K aqui entre 0,1 e 1, tá? Grosso modo, tá? E aí os líquidos vão ter um K, a grosso modo, né, entre 0,1 e 10, tá? Sendo o mercúrio, né, que é um metal com alto K, tá? Depois, nos não metálicos, né, a gente vai ter já bons condutores térmicos não metálicos aqui, né, e alguns mais fracos, né? Então, rochas, comida em geral, né? Comida normalmente tem muita água, então está bem próximo aqui da condução térmica da água, né? Borracha, tá? Vai ter um pouco mais do que o óleo aqui, né? A condução térmica, né? Não deixa de ser certo petróleo de uma outra forma, né? Aí depois os metais, né? Os metais normalmente têm ligas metálicas aqui tem uma boa condutividade térmica, né? Os metais puros vão ter uma condutividade térmica melhor ainda, né? E aqui seriam cristais não metálicos, tá? Então quartzo, diamante e outros não metálicos, tá? Então a gente tem sobreposições, né, entre diferentes categorias e uma grande variedade de condutividade térmica, tá? Essa condutividade térmica normalmente ela é informada para vocês, tá? E aí diferentes materiais, então, eles vão ter diferentes propagações, tá? Então aqui é um exemplo que a gente vai fazer logo em seguida, tá? Hoje a gente tem aqui, né, a minha taxa de condução em 1 centímetro, tá? Para diferentes materiais, tá? Então, por exemplo, se a gente deixar um espaçamento de ar, tá? A gente vai ter essa taxa de transferência de calor, tá? Se a gente colocar ele no vácuo, tá? Obviamente, é como se a gente não tivesse nenhum material, né? E a única transferência de calor que a gente vai ter vai ser por radiação, né? Então, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor menor do que essa, tá? Agora, se a gente botar um isolante térmico, mesmo que ele tenha uma resistência térmica parecida com ar, tá? Os isolantes térmicos, normalmente, eles são opacos à transferência de calor por radiação, ou seja, não deixa passar a radiação, né? Logo, a gente vai ter uma transferência de calor menor do que a radiação, tá? E alguns materiais que podem ser considerados super isolantes, né? Eles vão ser opacos à radiação, né? E
e vão ter valores muito próximos do vácuo, né? Ou seja, a gente não vai ter praticamente nenhuma transferência de calor por meio desses superisolantes, né? Muito utilizados na indústria aeroespacial. A condutividade térmica dos materiais, ela também vai variar em função da temperatura, tá? Então, diferentes classes de diamante aqui, né, sólidos têm diferentes variações, tá? Bem significativas, tá? Em geral, aqui os sólidos, tá? Eles vão diminuindo o seu K um pouco, né? À medida que a temperatura vai aumentando, até um ponto que eles se tornam líquidos, né? Que é quando tem esse trastejado aqui, né? E aí eles vão lá para os líquidos, tá? Aí não pulo mesmo, tá? Alguns outros, tá? Gases, por exemplo, acontece o efeito oposto, tá? Então a gente tem aqui à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai aumentando também a condutividade térmica dos gases, por exemplo. Tá? Então, depende do material que a gente está considerando, a gente vai ter efeitos diferentes. Tá? E outro conceito importante é o conceito de difusão térmica. A difusão térmica, ela representa com que velocidade o calor se difunde de um meio material, como por exemplo a água, para outro meio material. Né? Então, a difusão térmica, que é representada por esse alfa aqui, ele vai ser uma função da condução de calor, ou seja, do meu K, dividido pelo quanto esse meu material consegue armazenar esse calor. Tá? Isso vai ser dado pela massa específica do meu material, mais multiplicados pela capacidade de armazenamento, né, ou capacidade térmica desse material. Tá? E aí, quanto maior for a difusividade térmica, significa que mais rápido esse calor se propaga dentro desse material. Tá? Então, alguns materiais aqui com alta difusividade térmica, né, aí não necessariamente é o mesmo do K. Né? Claro, quanto maior o meu K, maior é esperado a minha difusibilidade térmica. Né? Mas a gente pode observar aqui algumas inversões, tá, dentro desse processo aqui. Tá? Então, vocês podem comparar com a tabelinha anterior e a gente vai ver algumas variações. Tá?